Olá meus amigos do YouTube, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo nesse Canalesco Espírita e hoje prepara teu coração. Prepara teu coração porque nós vamos discutir um assunto muito importante e a resposta será dada pelo próprio Chico Xavier. O Chico Xavier, como se estivesse ele próprio dando-nos uma comunicação mediúnica, vai responder uma pergunta sobre mediunidade, sobre a veracidade, a autenticidade das psicografias. E ele respondeu isso encarnado no Pinga Fogo, que foi um programa feito em 1971. Acho que a maioria de nós não tinha nem reencarnado ainda. E o Chico já estava ali trabalhando e explicando para o público a questão da psicografia, da mediunidade dele. E nós temos muito estudado aqui nesse canal as psicografias, saídas por muitos médios e também pelo Chico, é claro. Mas quanto isso é verdade que os espíritos que estão falando? Ou é da cabeça do médium? Eu que trabalho com muitos médios, que trabalho na mediúnica e não tenho a mediunidade ostensiva, escuto dos médios falando, será que isso não é coisa da minha cabeça? Principalmente os médios iniciantes, mas mesmo os que estão já com certos anos de trabalho no trabalho mediúnico, perguntam, eu não sei se é da minha cabeça, eu não sei se isso é os espíritos mesmo, apesar de que não me esforço em nada, não planejo nenhuma história em casa e trago as comunicações ali com toda sinceridade, como confio em muitos médios. Mas nada se compara à mediunidade de Chico Xavier, que trouxe pra gente então essa resposta sobre uma pergunta que foi feita para ele sobre a questão da mediunidade, se não era coisa da cabeça dele, se não estava no inconsciente dele. E a pergunta foi feita neste livro aqui, ó, nesse importante livro, chamado Pinga Fogo. E olha só que livro legal, ele tem um furo aqui, ó, como se tivesse pingado um fogo. Então, se segura na cadeira, prepara a pipoca e vamos ao estudo que o Evangelho sempre será agora. E aqui estamos de volta e vamos fazer esse estudo tão importante dessa pergunta. Essa pergunta foi feita por João Scatimburgo e ele fez a pergunta referindo-se a essa questão da mediunidade, se é da cabeça do Chico ou o que pode acontecer. Ele disse assim, ó. A escrita automática, tratada pela metapsíquica ou parapsicologia, é um dos atributos da mediunidade, como diz Allan Kardec. Então ele faz uma afirmação, que a escrita automática, aquela escrita que você não tem nem consciência do que está fazendo, pode ser também explicado como escrita mecânica, é algo que Allan Kardec explica como sendo um fator, uma característica da mediunidade. Mas também ele cita que a metapsíquica ou a parapsicologia também explicam de uma maneira científica esse fato onde o não médium mais, mas onde uma pessoa, um ser humano, escreve sem ter consciência do que está escrevendo. Então ele está querendo aqui colocar a questão se isso não poderia ser do inconsciente do Chico. E é muito honesta a pergunta, porque ele chega até a afirmar que não é má intenção do Chico, mas coisas que até o próprio Chico Xavier não imaginasse que fosse ele. Então ele continua assim, ó. Os que não creem nos dotes préternaturais, já vamos saber o que é isso, do médium, são de opinião que o Senhor registra no papel, por meio de escrita automática ou inconsciente, reminiscência de leitura. O que ele quer dizer? Ele quer dizer então que o Chico tem um dom, uma característica préternatural, que ele lendo muito, escreve como se fosse aquele autor. O Padre Quevedo chega a afirmar que o Chico fazia assim, lia muito, escrevia ali, escrevia e começa então a escrever como se fosse aquele poeta. Chico Xavier era um homem muito bom. E eu admirava muito como bom, como caritativo. Desde criança, ler, andar se aprende andando e a escrever se aprende lendo e escrevendo. Isso é o que fez ele toda a vida. Ler, escrever, ler, escrever, ler, escrever. Já de jovencinho, até compunha algumas poesias e tal, mas não pensava que eram os mortos, claro. Sabia que era ele. Mas pouco a pouco, essa habilidade de escrever, e com ele, lendo e escrevendo, Chico Xavier e a campanha dos arredores que exploravam ao bom Chico Xavier, homem bom, honesto, que não tinha nada que ver com os espíritos dos mortos, sino que era o que ele treinava, lendo e escrevendo. Aquele poeta. Mas isso dá para ser derrubado num argumento que nós vamos usar já. Olha só o que ele fala. Então, o que é dote préternatural? São habilidades ou faculdades que estão além do que é considerado natural, mas que ainda não são sobrenaturais. Então ele diz, tem algumas pessoas que têm essa característica que não é algo comum, mas também não é algo que fere a lei de Deus, não é algo que foge do natural, não é, portanto, sobrenatural.
Portanto, preternatural refere-se a algo que vai além do que é comum ou natural, mas que não ultrapassa as leis naturais. Então, na pergunta feita para o Chico, ele quer dizer, será que o Chico não tem esse dote preternatural, que seria essa característica do Chico ler um autor, ou muitos autores, e de tanto ele ler, ele consegue começar a escrever como se fosse esse autor? O Emmanuel já vai dar uma resposta aqui para a gente que vai ser maravilhosa. Agora, já podemos concluir e pensar, bom, se o Chico faz isso, pelo menos em algum outro lugar, em alguma outra época, alguém deveria fazer também. E até então não apareceu ninguém na história capaz de fazer isso. Então um único ser está fazendo isso. E por que eu não vou acreditar no próprio Chico, que fala que é outro espírito, que são outras pessoas e que não é da capacidade dele fazer aquilo? Por que eu vou acreditar numa pessoa que não tem essa capacidade de fazer, que fala que não é o que o Chico está falando, sendo que eu não vejo em ninguém mais essa capacidade, né? Então, ele quer dizer isso daí. E ele continua assim, ó, a pergunta ainda. E ainda, não será o senhor dotado de tal sensibilidade que, identificado com os autores, por assim dizer, psicografados, naturalmente os assimilou e os imita e redige à maneira deles? Então, o ponto que o autor aqui, João de Scatimburgo, está colocando é que o Chico teria esse dote preternatural de que, lendo muitas obras de muitos autores, teria a condição de escrever muito parecido com eles, a ponto de confundir e o próprio Chico acreditar que é o próprio autor. Continua. E ainda que o Senhor faz com que os autores que se diz psicografados é na opinião de observadores que não perfilham a mesma doutrina do Senhor, ou seja, não são espíritas, não concordam com o espiritismo, com decalque ou imitação. Porque o Senhor ficou em autores como Humberto de Campos, Antero de Quental, Augusto dos Anjos, Cruz e Souza, Guerra Junqueiro e outros. Não terá o Senhor repetido de Augusto dos Anjos os versos que leu e reteve na memória? E aí acaba a pergunta desse João. Mas, pessoal, vamos pensar numa coisa que é importante. O Chico não psicografou só autores conhecidos. Ele psicografou também autores que ele nunca tinha ouvido falar. Como, por exemplo, José Petitinga, que é um autor baiano que o Chico não tinha nenhum conhecimento. E, posteriormente, foram descobrir que este poeta existiu na Bahia, mas não era conhecimento de quem morava em Minas Gerais, muito menos ali a época de Chico, que não tinha internet, não tinha comunicação como temos hoje. Então, como explicar se o Chico escrevesse somente desses autores? Tudo bem até achar que o Chico então lia um autor, com aquela característica ele poderia escrever o mesmo tipo de estilo do autor. Mas quando o Chico passa a escrever ou psicografar poesias de poetas que ele não conhecia, não só brasileiros, mas portugueses, por exemplo, aí não teria como essa teoria ser validada, porque ele estava escrevendo em estilos de outros poetas que nunca havia lido. Então é muito importante que nessa pergunta fique bem frisado 3 características que nós vamos enfatizar agora. A primeira, escrita automática e mediunidade. Ele coloca 2 possibilidades do que esteja acontecendo. Uma, escrita automática, do inconsciente do Chico. Ele lia muito aquele autor, ele tinha uma característica preternatural, ele pega aquele jeito e escreve sem imaginar que é ele que está fazendo aquilo. E com a sinceridade do Chico, ele fala, eu não tenho capacidade de fazer isso, quando tem e não próprio se conhece, e está falando que é um outro autor. Isso seria a mediunidade. Isso seria a escrita automática ou a mediunidade. O que será que está acontecendo aqui? Qual é a possibilidade verdadeira? O próprio Chico fala ser mediunidade, mas já os outros autores que não concordam com que seja mediunidade, ou não acreditam no espiritismo, ou nem no espiritismo, mas não acreditam na própria faculdade mediúnica, porque a mediunidade não é uma propriedade da doutrina espírita. Mediunidade é uma faculdade humana que se manifesta em todos os seres humanos em vários graus, não só em espíritas, e é uma possibilidade do que esteja acontecendo. O outro, imitação ou repetição de autores. É a mesma questão. O Chico está imitando o autor sem nem saber, repetindo autores que ele já próprio havia lido. E a sensibilidade mediúnica. Aqui, João de Scatimburgo está dizendo que essa sensibilidade mediúnica seria a sensibilidade de ler um autor e escrever como aquele autor. E não a capacidade de pegar mediunicamente uma informação do espírito do poeta que está ali desencarnado ditando para o Chico. Olha esse trecho sobre a metapsíquica e a parapsicologia que está mencionado na pergunta. Então,
tanto na metapsíquica como na parapsicologia, considera-se a possibilidade de que fenômenos como a psicografia poderiam ser resultado de processos internos do médium, como a memória ou o inconsciente, e não de espíritos desencarnados. Então já vai aí você que está ouvindo esse vídeo, formula a tua teoria. O que você acha que é? Você acha que é da cabeça inconsciente do Chico, por ele ter lido muito desses poetas, dessas obras, ele começa a escrever como tais autores, ou você acha que é o que o próprio Chico Xavier está falando? Porque isso deve ser considerado. O que o Chico fala que é, pelo menos tem um peso maior do que parece ser. Por que ele diria que é de um outro se fosse dele? Por que ele não se aproveitaria de uma capacidade, se fosse dele próprio, ele ganhar dinheiro, ele sair daquela miséria em que vivia, ele ter uma condição de vida melhor? Porque ele não estaria mentindo, é dele mesmo. Por que ele prefere manter essa postura, essa posição de que não é dele? Não parece ser uma honestidade do Chico? Olha essa resposta, você vai ficar impressionado. Chico Xavier vai dar essa resposta. Antigamente, eu me sentia às vezes ressentido, dentro da minha ignorância, com aqueles que não conseguiam crer na realidade mediúnica. Isso há uns 40 anos, mas Emmanuel então me disse, olha só o que o Emmanuel vai falar para o Chico, dele ficar ressentido, ficar triste, pelas pessoas não acreditarem que ele estava sendo sincero, autêntico em dizer da própria mediunidade. O Emmanuel fala assim, o seu ressentimento é filho de pura vaidade. Olha o nível que o Emmanuel está tratando com o Chico, compara conosco. Olha a vaidade aí onde está, o que nós temos então. Porque você não pode exigir que os outros venham a crer naquilo que você crê. Você não pode pedir aos outros que pense pela cartilha dos seus próprios pensamentos. Uau, cara, essas lições são para todos nós, aproveitemos isso, pessoal, aproveitemos essa dádiva dessa leitura. Você deve se preparar para ouvir as opiniões mais díspares em torno da mediunidade, porque cada espírito está na Terra com determinada tarefa e, às vezes, o fato de alguém adquirir prematuramente uma convicção muito real da vida extraterrena pode ser um agente, não vamos dizer de perturbação, mas pode ser um agente incômodo para a tarefa que aquela criatura deva ou deve desempenhar. Então ele está dizendo aqui que o Chico tem uma tarefa a desempenhar e não deve permitir abalos emocionais por causa da vaidade que tem no Chico, que se incomoda pelo fato de outras pessoas não acreditarem no que ele está falando. Vamos tirar uma lição já aqui pra gente. Pessoal, faz o que é certo, faz o que é honesto, defende o que você sente, o que você estudou, defende o teu coração com todas as forças, mas não se abale com a opinião dos outros que não querem acreditar, que debocham de você, que tiram sarro do que você considera mais sagrado. Eu, quando posto um vídeo como esse que estou colocando, recebo na grande maioria, mas grande esmagadora maioria, 98%, vamos dizer, dos comentários são positivos, são de apoio, são de incentivo para que eu continue o trabalho. E eu agradeço demais a todos vocês. Mas há pessoas que contra-argumentam, que tentam me ofender, que tentam me desestimular, falando comentários que eu busco argumentos profundos nesses comentários e não encontro. São argumentos vazios. São provocações que mexem comigo, com o meu corpo físico, que mexem com os meus defeitos físicos, que mexem com pontos em mim que não condiz com aquilo que eu estou fazendo ou propondo. Ele não está propondo um diálogo de alto nível, ele não está propondo um pensamento elevado, então eu não devo me abater. E se eu por acaso encontrar um argumento justo ou verdadeiro, eu devo considerar e buscar melhoria. Buscar contra-argumentar com amor a um irmão, com razão, com sinceridade. Mas mesmo assim, pessoal, eu me entristeço muitas vezes, eu me abalo. Por quê? Porque tem vaidade demais em mim. Eu gostaria que acreditassem todos que escutam esse vídeo, até para o próprio bem deles, porque é o meu desejo. Mas, no entanto,
Não consigo. O Emmanuel então está dizendo para o Chico, e que serve para todos nós, que isto é vaidade. Não se importe com isso. Siga seu caminho sem se preocupar com o que estão falando, porque você está fazendo o melhor que você pode. E nós devemos satisfações a Jesus, a Deus. Nós não devemos nos preocupar se por acaso eu estou dando toda a minha boa vontade, todo o meu esforço, todo o carinho, capricho em trazer um estudo para vocês, um vídeo bem gravado, bem amparado, estudado, e tem pessoas que entram para atacar. É a vaidade minha que está me aborrecendo, e não em si o argumento daquela pessoa. Eu não deveria me importar, eu deveria ler, analisar. Não, a pessoa não sabe o que está falando. Eu não posso considerar isso como algo verdadeiro e bom, então eu abandono aquela afirmação e sigo em frente, tá bem? Isso serve para todos nós. Então, o Emmanuel deu uma lição muito grande aqui. E ele continua então assim. Então, diz o Chico, respeito a opinião de todos os que pensam assim, mas eu não posso acreditar que assim seja, porque isso se tornou tão evidente na minha vida, se tornou de forma tão palpável para mim, a convivência com as entidades espirituais, durante tantos anos, desde os dias da infância, que para mim, a vida com os espíritos desencarnados já não é propriamente um fenômeno mediúnico, mas um estado de convivência. Olha isso para ele o que era. Conquanto eu diga isso compreendendo que a misericórdia vem deles e que a tolerância vem deles e que eu, às vezes, pergunto a mim mesmo como é que eles podem me tolerar. Olha o que o Chico está dizendo. Enquanto que para vocês, para as outras pessoas, que eu respeito por não acreditarem, para mim nem mediúnico é mais. Porque é como se fosse uma convivência que eu estou tendo, como tenho com os encarnados. Imagina você, se falassem, por exemplo, que a sua família, aí que mora na sua casa, não existisse. Vamos imaginar que falassem para você, porque eles vão na sua casa e não conseguissem ver seu pai, sua mãe, seu irmão, ou não conseguissem ver os seus filhos, ou não conseguissem ver sua esposa, ou não conseguissem ver seu marido, e só você que consegue vê-los. E eles falassem, você está inventando essa história, porque essas pessoas não existem. Mas você convive diariamente com elas, você almoça com elas, você conversa, você se emociona, você troca informações. Para você não é nenhuma questão de mediunidade, é uma convivência. Porque desde pequenininho o Chico já vem convivendo com esses espíritos e relatando esse fato real da vida dele. É uma curiosidade, não sei se vocês sabiam, que o Chico muitas vezes ele pegava a interromper alguém que estava dirigindo, cuidado para não atropelar aquela pessoa que estava atravessando a rua, e a pessoa não via ninguém, dava uma freada assustado e não tinha ninguém na rua, só o Chico que estava vendo um espírito, e de tão perfeita que era a visão espiritual que ele tinha, na sua vidência, a sua faculdade mediúnica de vidência, ele confundia com alguém encarnado. Então o Chico fala assim, eu respeito o que vocês estão falando, mas para mim é tão natural a convivência com os espíritos, desde que eu sou pequeno, que para mim nem configura mais uma condição de, como ele diz aqui, uma condição de mediunidade, e sim uma forma de convivência com as entidades espirituais. Portanto, eu até acho que eles me toleram muito, aqui ele mostra uma humildade muito grande, que eu não sei como que eles vêm aqui conversar comigo, que eles convivem comigo, porque é um alto nível tão maior de inteligência, de capacidade, que eu fico até surpreso o fato deles serem tão bonzinhos, tão misericordiosos e me tolerar de uma maneira tão bonita. Mas cheguei a um estado de certeza, então ó, continua o Chico, mas cheguei a um estado de certeza íntima e naturalmente pessoal e intransferível. Isso é importante, pessoal. Tudo que eu estudo, tudo que vocês estudam, tudo que você vai adquirindo e vai absorvendo e vai construindo em você teorias e informações, vão lhe trazendo um estado de certeza, de fé, de confiança pessoal e intransferível. Então não adianta bater de frente com a mamãe, com o filho, com a namorada, com o esposo, que não acredita nisso. Eles estão no tempo deles, com a tarefa missionária deles, e você com a sua. Mas seja o máximo sincera que você puder para as pessoas, na sua fé, naquilo que você acredita. Ele diz então que isso se tornou tão confiante para ele, é uma certeza íntima tão forte, pessoal e intransferível, que se eu disser que esses livros pertencem a mim, olha que profundo, eu estou cometendo uma fraude, pela qual eu vou responder de maneira muito grave depois da partida deste mundo.
Eu não desejo carregar esse problema porque estou perfeitamente tranquilo quanto à presença dos espíritos da mediunidade nos livros. Então ele fala, para mim é tanta certeza, essa convivência é tão natural desde que sou pequenininho, tão pessoal e intransferível para mim, que se eu dissesse que esses livros são meus, eu estaria cometendo uma fraude e responderia com gravidade no mundo espiritual. Olha a sinceridade do Chico. Se ele achasse que é dele, de coração, com sinceridade, e falasse que é dele, ele não teria nenhum comprometimento no mundo espiritual, porque ele está dizendo toda a verdade. Mas no caso aqui, ele afirma que ele tem confiança, certeza, naturalmente pessoal e intransferível, uma certeza íntima, que se ele falasse que é dele, ele responderia muito sério no mundo espiritual, seria de grande comprometimento para ele, porque ele confia, ele tem certeza que não é dele, que é dos espíritos. E se por acaso ele falar, como ele está falando, que é dos espíritos e for dele, do mesmo modo também ele não tem nenhuma responsabilidade, porque a verdade no coração dele está sendo dita pelo Chico Xavier, o que ele sente, o que ele vê. Continua. E quanto mais a minha vida pessoal, na presente reencarnação, se alonga na Terra, mais eu compreendo que me sinto à distância deles, porque quanto mais a luz deles brilha, mais eu compreendo a minha inferioridade, a sombra a que eu devo me acolher para respeitá-los. Então, eu não posso crer desse modo. Ele está respondendo a pergunta de João, que falou que, será que não é da coisa da sua inconsciente? Será que não é aquele dom que você tem de ler e de repente responder escrevendo sem nem imaginar que é seu e achando que é de outro? Ele fala, não acredito que seja isso. Ele não chega nem a afirmar, mas para mim é tanta certeza a convivência, o que eu vejo, o que eu escuto, o que eu sinto, que eu falo para vocês com sinceridade que nessa teoria que vocês estão falando, eu não posso acreditar. E sim, acredito e defendo o que eu sinto e sei e vejo. A convivência com os espíritos, a verdade mediúnica e os livros que não são meus. E certa feita, quando alguém fez uma indagação ao Espírito Emmanuel, ele então me disse, olha agora o que o Emmanuel vai derrubar o argumento dessas pessoas que não querem acreditar. Porque na verdade, na minha opinião, não querem acreditar. Não é, eles não querem nem, eles escutam, eles debocham, eles não consideram. O Emmanuel falou, então, seria o caso de uma pessoa que leu centenas de livros se transformar, por exemplo, num escritor automático de muitas obras, de muitas páginas? É verdade. Por que então não surge um outro Chico Xavier? Tantas pessoas que leram muito mais que o Chico Xavier, cadê as obras automáticas que essas pessoas poderiam se tornar? O escritor automático que ele poderia se tornar? Quando isso geralmente acontece, com muito pouca gente, só com aqueles que têm uma inteligência muito aprimorada. E olha que o Emmanuel está sendo muito bom aqui, muito bonzinho. Porque não é com tanta frequência que isso acontece, não. Eu, pelo menos, posso ouvir dizer que teve uma pessoa que, com muita intelectualidade, tornou-se um escritor. Mas um escritor no estilo dele, com aquela característica específica, falando daquele assunto específico, naquele idioma específico, o Chico Xavier não fez nada disso. Ele escreveu mais de 300 poetas. Como que pode ser assim? Como é que pode alguém escrever de poetas que nunca era conhecido nem do meio em que ele vivia? Muito menos dele, um menino que só estudou até a 4ª série, numa pobreza extrema, não tinha acesso a livros. Como justifica então? Aí o Chico continua, não é o meu caso, porque eu não pude ir além do curso primário. É verdade. Além disso, olha agora o que ele vai dizer. Com 21 anos aconteceu uma coisa com ele. Em 1931, o Chico tinha 21 anos, eu contraí uma enfermidade ocular que me acompanha até os dias presentes. E apesar de ser muitas vezes uma pessoa acusada de devorar livros, eu não consigo ler muito. Para que eu leia um livro, é preciso que um amigo me faça indicação, porque eu vou ler. Não com sacrifício, mas com algum trabalho, porque eu disponho apenas de atividade monocular, ou seja, o Chico via só de um olho. Vocês sabiam disso? O Chico não enxergava de um olho, ele era cego, ele fala que tem a visão monocular, isto é do domínio dos médicos. Ou seja, ele está afirmando, e pode perguntar se vocês quiserem que os médicos me acompanhem. E isso é do domínio dos médicos que, em Belo Horizonte e em Uberaba, tratam de minha situação de doente dos olhos desde 1931. O Chico tinha um problema hemorrágico nos olhos, inoperável, e não conseguia enxergar
daquele olho, havia até situações onde ele não estava trabalhando, o Emmanuel fala, o que foi, Chico? Você não vai trabalhar, não vamos mais psicografar? Ele fala, mas você não está percebendo, Emmanuel? Eu tô com um problema nos olhos, está sangrando o meu olho, não enxergo nada por esse olho. Ele fala, e o outro, como é que tá? Não, o outro tá enxergando, então vamos com um olho só, filho. Enxergar por 2 olhos é luxo. Nossa, mãe de Deus. E eu com meus olhinhos aqui, não digo nada e reclamo às vezes, hein? Mas, pessoal, tem um livro aqui, ó, Parnaso de Além Túmulo. Esse livro é muito importante porque traz, além de mais de 50 poetas diferentes, e que o Chico não tinha contato ou lido todas essas obras desses poetas. Muitas vezes ele nem conhecia os poetas aqui, trazendo poesias e psicografias do estilo de cada um. Imagina que você, então, vai num cursinho, num professor de literatura. Imagina quantas obras esse professor não leu. E quantos professores de literatura estão fazendo o trabalho que o Chico está fazendo? Nenhum, na minha opinião. Eu conheci alguns bons professores, eles são ótimos professores, conhecedores do estilo de cada um, mas não conseguem escrever como se fossem tais poetas. Então, isso que você pensa, será que é da minha cabeça? Será que não é? Você precisa analisar e perceber. Eu tenho a capacidade de fazer isso? Eu faço desse jeito? Eu bolei essa história para contar? E você vai começando com o trabalho, ficando cada vez mais tarimbado no assunto, cada vez mais acostumado em dizer se é sua da cabeça ou não. Nesse livro que eu mostrei para vocês, tem uma parte chamada Palavras Minhas, que o próprio Chico escreve algumas coisinhas aqui importantes que nós veremos agora. Ele diz assim, ó: filho de um lar muito pobre, órfão de mãe aos 5 anos, tenho experimentado toda a classe de aborrecimentos na vida e não venho ao campo da publicidade para fazer um nome, porque a dor há muito já me convenceu da inutilidade das bagatelas que são ainda tão estimadas neste mundo. Então ele está aqui dizendo assim, não tenho nenhuma intenção em falar que é minha, e justamente não está fazendo isso, está falando que não é dele, porque ele poderia então se aproveitar, mas sabia da consequência que daria, mas poderia se aproveitar e falar que ele está lançando esses livros, que ele está lançando poesias como se fossem os outros autores, e receber os royalties, receber todo o crédito que esses livros lhe venderam, e ele não recebeu 1 centavo. Olha esse comentário aqui. Nunca pude aprender senão alguns rudimentos de aritmética, história e vernáculo, como são as lições das escolas primárias. É verdade que em casa sempre estudei o que pude, mas meu pai era completamente avesso à minha vocação para as letras e muitas vezes tive o desprazer de ver os meus livros e revistas queimados. Ou seja, o Chico não era estimulado a estudar, ele estudou o que deu, ele era um menino esforçado, mas numa pobreza extrema, não tinha condição. Não dá para afirmar essa questão de que o Chico trazia do inconsciente dele informações, isso é falso. Agora foi uma coisa muito bonita e muito importante. Em agosto, porém, do corrente ano 1927, apesar de muito a contragosto de minha parte, Allan Kardec fala algo assim, o melhor médium é aquele que não quer ser médium. O Chico então a contragosto da parte dele, porque jamais nutria a pretensão de entrar em contato com essas entidades elevadas, por conhecer as minhas imperfeições, comecei a receber uma série de poesias que aqui vão publicadas, assinaladas por nomes respeitáveis. Agora ele é honesto demais. Serão das personalidades que o assinam? É o que eu não posso afiançar. O que posso afirmar categoricamente é que, em consciência, não posso dizer que são minhas, porque não despendi nenhum esforço intelectual ao grafá-las no papel. A sensação que sempre senti, olha só, médiuns, vê se vocês sentem isso também, que sempre senti ao escrevê-las, era de que uma mão vigorosa impulsionava a minha mão. Doutras vezes, parecia-me ter em frente um volume imaterial, onde eu as lia e copiava. Então, ele via um texto na frente dele, no ar, onde ninguém via, e ele fazia uma cópia. Então, ele podia ter a mecânica, a psicografia mecânica, a cópia ou a audição, ó. E de outras vezes que alguém me ditava aos ouvidos, experimentando sempre no braço, ao psicografá-las, a sensação de fluidos elétricos que o envolvessem, acontecendo o mesmo com o cérebro, que se afigurava invadido por incalculável número de vibrações indefiníveis.
Certa vez, esse estado atingiu o auge, e o interessante é que parecia-me haver ficado sem o corpo, não sentindo por momentos as menores impressões físicas. É o que experimento fisicamente quanto ao fenômeno que se produz frequentemente comigo. E ele continua sendo Parnaso. Julgo do meu dever declarar que nunca evoquei quem quer que fosse, ou seja, evocar e chamar para vir aqui, para dar uma comunicação, para vir perto. Nunca evoquei quem quer que fosse. Essas produções chegaram-me sempre espontaneamente, sem que eu ou os meus companheiros de trabalho as provocássemos, e jamais se pronunciou em particular o nome de qualquer dos comunicantes em nossas preces. Passavam-se às vezes mais de 10 dias sem que se produzisse escrito algum, e dia houve em que se receberam mais de 3 produções literárias de uma só vez. Tenta escrever para você ver uma produção literária, como você não sai, ela não flui. Ela fica parada, você tem que pensar, você escreve um pouco, aí você para, toma um café, volta, escreve mais um pouco, rabisca. Não, ele queria dizer que às vezes ficava sem fazer nada, e às vezes no mesmo dia, havia uma atrás da outra, vinha 3 produções literárias diretas, de uma só vez. Grande parte delas foram escritas fora das reuniões, e tenho tido ocasiões de observar que, quanto menor o número de assistentes, melhor é o resultado. Ou seja, a gente atrapalha a comunicação mediúnica. Quanto menos pessoas tinha perto, melhor o Chico recebia, a comunicação dele ficava mais valiosa. Olha isso aqui. Muitas vezes, ao recebermos uma destas páginas, era necessário recorrermos a dicionários para sabermos os respectivos sinônimos das palavras nela empregadas, porque tanto eu quanto os meus companheiros as desconhecíamos em nossa ignorância, julgando minha obrigação frisar aqui também que, apesar de todo o meu bom desejo, jamais obtive outra coisa na fenomenologia espírita, a não ser esses escritos. E aqui termino. Terei feito compreender a quem me lê a verdade como de fato ela é? Pela pergunta que você recebeu, né, Chico? No Pinga Fogo não fez, mas não é problema seu. Creio que não, diz o Chico. Em alguns despertarei sentimentos de piedade, e noutros risinhos ridicularizadores. Há de haver, porém, alguém que encontre consolação nessas páginas humildes. Um desses que haja entre 1000 dos primeiros e dou-me por compensado do meu trabalho. É maravilhoso isso. É isso que me faz continuar, pessoal. Apesar que eu estou tendo tão bons comentários de vocês. Mas o Chico fala, se um entre 1000 se alegrou com o que eu fiz, estou recompensado. A todos eles, todavia, os meus saudares com os meus agradecimentos intraduzíveis aos boníssimos mentores do além, que inspiraram esta obra, que generosamente se dignaram não reparar as minhas incontáveis imperfeições, transmitindo por intermédio de instrumentos tão mesquinhos os seus salutares ensinamentos. Pedro Leopoldo, dezembro de 1931, Francisco Cândido Xavier. Meus amados, eu não tenho dúvida alguma da veracidade disso, mas quero com este vídeo trazer mais e mais confiança a quem está disposto a ouvir. Que esse estudo de psicografias que eu tenho feito tenha sido bom para vocês, como está sendo bom para mim. Proveitoso, instrutivo, divertido e consolador, mostrando que a vida continua e que nós podemos ser felizes tanto aqui quanto depois do nosso desencarne, porque reencontraremos com aqueles que mais amamos e se foram. O Chico Xavier, o maior médium que já existiu, foi muito questionado, muito duvidado, muito ridicularizado, dizendo que podia ser qualquer coisa, menos a mediunidade. Podia ser coisa da cabeça dele, do inconsciente dele, porque isso não existe. Mas na verdade existe sim. Existe, está sendo provado, e que aqueles que tentaram desmascarar o Chico e não conseguiram, também não deram o braço a torcer para dizer, eu acho que eu me convenci. Não, preferiram o orgulho, preferiram o egoísmo, preferiram continuar com o seu pedestal de sabedoria, achando que o que nós estamos fazendo é um absurdo. Mas eu, no meu íntimo, no meu coração, eu confio que tudo isso que tem feito tem sido muito bom para muita gente, tem sido bom para mim, e que nós podemos continuar confiando que o Chico trouxe, as psicografias,
são autênticas, são sim dos nossos pais, dos nossos filhos, são de nós mesmos, porque nós queremos essa prova para nos deixar confiante que a vida não acaba nunca e que nunca está ausente a justiça e o amor de Deus. Meus grandes amigos, muito obrigado por ter acompanhado mais esse vídeo e que ele tenha valido a pena para dar confiança para a gente, que o que nós lemos nas psicografias do Chico, nas psicografias do Orlando Noronha Carneiro, são verdadeiras, são sim dos nossos entes queridos, porque nós não passamos nenhuma informação, nenhum esforço do médium foi colocado no papel em imaginar uma história, embolar um plano de nos enganar, ainda que com boa intenção, mas que são eles que estão falando conosco, e esses poetas trouxeram para a gente não só beleza em rimas, mas verdade imortal, mostrando para nós que a vida continua e que eu posso ser feliz em qualquer momento. Muito obrigado a todos, que Jesus abençoe e nos vemos no próximo vídeo.